intervalo de solidificação e formação de rechupes. Então aqui tem meu diagrama, né, e uma liga. Então aqui eu tenho a temperatura, né, e meu percentual de liga, né. Então o que seria o intervalo de solidificação, meu ΔT? É a diferença de temperatura entre a líquidos, que seria essa linha em vermelho, né, que seria meu líquido. Então acima dela meu metal está todo líquido, na qual o metal começa a se solidificar, que seria aqui. Então, onde começa a aparecer os primeiros sólidos, né. E a sólidos, né, que seria a minha TS, que seria aqui, né, que seria o meu final de solidificação. A temperatura no qual termina a solidificação, transformação completa do sólido. Então aqui líquido, aqui meu início de solidificação, aqui seria o meu ΔT, né, onde eu tenho líquido mais sólido, aqui o meu final de solidificação. Então abaixo aqui eu tenho tudo sólido. Então o meu ΔT, né, que seria esse intervalo aqui, ó, então aqui eu tenho um intervalo maior, né, e aqui eu tenho um intervalo menor, né, então aqui seria próximo do meu ponto eutético, né, olhando um diagrama ferro-carbono. Então o ΔT, né, ele determina o modo de solidificação da liga. Se esse intervalo for grande, que é esse caso aqui, né, a liga solidifica de maneira pastosa ou esponjosa, o que dificulta a alimentação efetiva do metal líquido pelo massalote. Se o intervalo for curto, a solidificação é mais próxima de camada por camada, direcional, facilitando a alimentação e a prevenção de rechupe. Então é importante, né, quando for fazer um projeto de uma peça, sempre olhar a liga, né, para identificar o intervalo de solidificação dessa liga. Então, a classificação da liga, né, o ΔT é a base para classificar as ligas em relação ao seu comportamento, né. Então, curto, né, a classificação em curto, uma solidificação direcional. Então meu ΔT, né, é aproximadamente aqui menor aqui que 50 graus, o modo de classificação é padrão, camada por camada, né, ou pele grossa. Um exemplo típico seria aço carbono, ferros fundidos, cinzentos, ductos, eutético, né, alumínio silício, próximos ao meu ponto eutético, né. Meu diagrama ferro-carbono ali, se fosse um ferro fundido ali, próximo de ponto 4,3 de carbono equivalente. E a minha solidificação pastosa, né, meu ΔT ali é maior que 50 graus, né. Então padrão esponjoso com mistura de sólido e líquido em ampla zona. Então, alguns exemplos, né, liga de bronze, latão, liga de alumínio, hipoeutético, alumínio cobre e ácidos inoxidáveis. Então os olhando aqui, né, pelo meu diagrama, então se eu tenho um intervalo de solidificação pequeno, né, pequeno intervalo de solidificação, né, então eu tenho uma tendência de formar uma macro porosidade, né, que seria uma porosidade maior, né. Se eu tenho aqui um grande intervalo, né, eu vou ter micro porosidade, que seria aqui, né, um intervalo maior e um intervalo menor aqui, né. Então os rechupes, né, são vazios internos, né, com superfície regular que ocorre principalmente devido à contração volumétrica do metal durante a solidificação. Então as ligas que possuem um intervalo de solidificação tendem a formar dendritas menores, né, intervalo líquido sólido, favorecendo a formação de macro-rechupes, devido às contrações serem concentradas em um único ponto da peça, normalmente na última região a solidificar, né, que seria meu ponto quente. Já as ligas que apresentam intervalo de solidificação maior, que seria esse intervalo maior aqui, né, tende a formar dendritas maiores durante a solidificação, o que dificulta o metal penetrar nesse espaço dendrítico. Dessa forma, as contrações não são compensadas, angariando a formação de micro-rechupes entre esses braços dendríticos. Uma referência do Foucault, né, e nessa figura aqui é demonstrado, né, então, grande intervalo, né, que eu só tenho uma foto de um rechupe, né, localizado dentro de um maçalote. Esse maçalote aqui, ele é uma luva exotérmica, então, que seria esse rechupe, né. Não só sobre esse gráfico ainda, né, é um diagrama de simplificação, né, um diagrama de fase explicado de uma liga metálica binária. Então, no eixo vertical tem a temperatura, no eixo horizontal o percentual da liga, né. Então aqui comentei, né, aqui está líquido, aqui sólido e aqui tem parte líquida e parte sólida.
novamente sobre o meu intervalo de solidificação, né, que seria meu delta aqui, né. Então, esse meu pequeno intervalo, né, a liga se solidifica rapidamente, né, quase de uma vez, e o grande intervalo, né, ela se solidifica aos poucos com região pastosa extensa e tempo longo de solidificação. Então, meu ΔP baixo, né, resulta em solidificação direcional, também chamada de pele grossa, né, uma solidificação definida avança do molde para o maçalote, né. Então aqui só um exemplo real, né. Então aqui eu tenho as minhas cavidades, né, aqui eu tenho meu maçalote, os meus canais, né, o metal desce por aqui, né, aqui é só a parte inferior, né. Então a solidificação, né, ela vai se iniciar aqui dessa parede do molde aqui pro maçalote, né. Então esse metal líquido, né, mantendo o canal de metal líquido até o maçalote, garantindo o suprimento da minha alimentação. E um longo intervalo, que seria esse delta T alto, né, ele resulta numa solidificação pastosa, onde eu tenho uma grande zona aqui semissólida de cristais e líquidos, coexiste entre TL e TS. Então seria esse intervalo aqui, ó. A peça inteira, né, pode atingir em zona pastosa quase simultaneamente. Isso bloqueia os caminhos de alimentação, né, do metal líquido, levando ao rechupe disperso, micro rechupe no meio da peça. Então aqui um pequeno resumo, né, Massalotti, ligas de curto intervalo, né, tem maior exigência de direcionalidade, né, o volume e o módulo Massalotti são projetados para garantir, né. Então o meu módulo do Massalotti tem que ser maior que o da peça, né. Liga de longo intervalo, né, o volume do Massalotti é menos crítico, né, o foco muda para encurtar o ΔT ou aceitar o rechupe disperso. Aqui alguns tipos de Massalotti, né, principalmente cegos, atmosférico ou pressurizados para concentrar o calor e a pressão. Quando tem um longo intervalo, né, pode ser usado maçalotes abertos para aproveitar a pressão atmosférica e maximizar a pressão ferrostática. E meus canais de alimentação, né, são projetados para criar um gradiente de temperatura crescente em direção ao maçalote, garantindo que o maçalote seja a última parte a solidificar. Projetado para promover o resfriamento rápido e uniforme da peça, muitas vezes sacrificando a direcionalidade para evitar o rechupe, né. E, né, tem que atentar quando é aço, né, ou ferro fundido, né, então geralmente em ferro fundido, né, a gente a gente trabalha com a seção aqui, né, para essa seção se interromper, né, em um certo momento, né, para ocorrer a minha expansão da grafita, né, que é diferente do aço, né, o aço tem que ter uma alimentação direcional. A liga de curto intervalo, né, tem um ΔT menor aqui, né, o maçalote só precisa alimentar uma pequena região através da frente de solidificação, né. O objetivo do projeto é garantir a solidificação da peça avance diretamente em direção ao salote, principalmente da solidificação sequencial. Então, pode-se usar nas salotes menores, a alimentação pode ser concentrada nas seções mais quentes e grossas, garantindo que o tempo de solidificação do salote seja maior que o da peça. Então, os salotes, né, sempre vão estar posicionados em pontos quentes, né, que seriam meus hotspots. Ligas de grande intervalo, a formação da zona passosa, né, impede que o metal líquido flua das regiões quentes para as regiões frias, né, dentro do centro da peça, onde o rechupe se forma. O maçalote não consegue empurrar o metal através da pasta, né, foi o que ele comentou, né, dos braços dendríticos, né, que se formam, né. Então o metal não consegue fazer a alimentação de certos pontos onde acontecem os micros rechupes. Então, o objetivo não é apenas alimentar grandes vazios, mas sim distribuir a alimentação para combater o enxuto disperso. Frequentemente existe o uso de múltiplos maçalotes menores, distribuídos, ou a doação de métodos para encurtar o ΔT efetivo, né, que seriam os resfriadores, né. Fatores que afetam o ΔT, né, composição química, a inclusão de elementos de líquido, né, que move a composição para longe do ponto eutético, então vai aumentar o meu ΔT. Então, um exemplo, adicionar estanho ao cobre, cobre puro tem ΔT zero, então o bronze resultante, né,
ele aumenta esse meu intervalo de solidificação, né. Aditivos modificadores, aditivos que refinam o grão, né, a nucleação, né, pode encurtar o delta T aparentemente, ao criar mais locais para a solidificação, né, começar, tornando a zona pastosa mais estreita, que seria a minha nucleação, né. Então, à medida que eu estou adicionando o inoculante, né, no caso aqui, né, só um exemplo do ferro fundido, né, eu estou formando novos núcleos, né, então a minha solidificação, né, eu vou estar criando mais núcleos aqui, com a adição desse inoculantes e a minha ao criar mais locais para a solidificação começar. Resumindo, seria isso. Então, o ΔT aqui, né, termodinâmico, é fixo pela liga, mas a velocidade de resfriamento afeta o tamanho da zona pastosa na prática. Resfriamento mais lento, molde mais quente, areia de baixa condutividade tende a ampliar a zona de rechupe disperso. Usar areia de melhor condutividade térmica, né, ou maior densidade, né. Então aqui uma opção também seria trabalhar com um tipo de diferenciado, né, de areia, né, e nem sempre, né, é possível. Areia de cromita seria uma. Então aqui, né, algumas técnicas que são usadas, né, para controle, né, mitigação e do delta-T long, né, uso de resfriadores, né, design dos canais, alimentação distribuída, né, e regime de solidificação. Então aqui, né, seria usar resfriadores, reduzir a minha temperatura, né, de vazamento, né, se possível, né, a garantir um enchimento rápido e turbulento para uniformizar a temperatura, né, evitar pontos quentes iniciais indesejados. Em vez de uma salote grande central, né, usar vários maçalotes e projetar a peça com espelhamento de espessuras gradual e controlando para promover uma solidificação natural, né, quando possível, né. Isso aqui às vezes não é possível, né, porque a gente já tem o design da peça e às vezes não é possível fazer essa alteração. Aqui, né, então para evitar a formação de macros rechupes, normalmente são adicionados maçalotes no projeto de fundição da peça. Esse limitador são os reservatórios de metal líquido dispostos sobre a peça, né, e geralmente sobre a última região a solidificar, que seria os pontos quentes, né. Então dessa forma, né, eles fornecem material para a frente de solidificação, de modo que as forças de contração que formam os rechupes atuem apenas no maçalote, né, impedindo a formação de macros rechupes na peça fundida. Então aqui seria um rechupe, né, formado aqui pela falta de alimentação, que seria o maçalote. E aqui, né, já para impedir a formação de micro-rechupes, normalmente são adicionados nas paredes do molde resfriadores, né, que visam aumentar a extração de calor da peça, que seria o meu gradiente térmico, né. Então aqui, né, ligas com um pequeno intervalo de solidificação. Então aqui tem meu maçalote, né, aqui minha peça. Então vou ter a formação, né, de uma cavidade maior, né. Então que seria aquele a macro porosidade aqui. Então, um pequeno intervalo de solidificação ocorre em líquidos próximo do ponto eutético, ou de composição pura. A solidificação é quase simultânea, né, em toda a peça. Isso reduz a chance de aprisionar gases ou líquido, né, entre os grãos. Porém, né, se faltar alimentação, pode aparecer uma única cavidade grande, macroporosidade ou retração central. Efeito típico, macro rechupa ou macroporosidade. Aqui, né, ligas com um grande intervalo de solidificação, seria aqui, né, onde meu ΔT aqui ele é maior. Então eu vou ter a minha formação de microporosidades, né. Então aqui foi comentado de se usar os resfriadores nessas regiões aqui, ó, se possível, né, para aumentar o meu gradiente térmico, né, e possivelmente reduzir esses micro rechupes. Em ligas composição distante do eutético, a zona pastosa é longa, né, o metal vai solidificando aos poucos, dendrita por dendrita. O líquido remanescente fica preso entre as dendritas, e se não for bem alimentado, formam-se pequenos vazios dispersos, microporosidades. Então aqui, ó,
Então, foi que eu comentei, né, então aqui eu só demonstrando nesse diagrama ferro-carbono, né, então aqui, ó, uma liga aqui com 4,3 de carbono equivalente aqui, né, então próximo do meu ponto eutético aqui, né, eu vou ter a formação de macroporosidades, né, e à medida que eu vou ir distanciando aqui, ó, esse meu ΔT vai aumentando, né, então eu vou ter um intervalo de solidificação maior, onde eu vou ter a formação de microporosidades, né. Na fundição de ácidos carbônicos, né, o intervalo de solidificação aumenta com o teor de carbono. Significa que ácido com mais carbono tende a menor tendência a microporosidades, né, e trinca quente. Os sistemas de alimentação e resfriamento não forem bem projetados. Já ligas de solidificação estreitas, como alguns ferros fundidos eutéticos, têm risco menor de microporosidade, mas podem sofrer rechupe concentrado, né, que seriam as minhas macroporosidades. Então, em resumo, né, intervalo de solidificação pequeno, região pastosa estreita, né, vou ter macroporosidade. Intervalo grande, a minha região aqui é pastosa, né, larga, eu vou ter microporosidade e possíveis trincas aquentes, né. Aqui só uma solidificação, né, então eu tenho a parede do meu molde, né, aqui só como os grãos se formam, né, então aqui tem uma zona cocilhada, eu tenho um resfriamento maior, né, uma zona colunar e que é a minha zona central, né. Então aqui, né, os meus moçalotes, né, ele tem que alimentar, né, ele tem que alimentar a minha contração, né, líquida e a minha contração de solidificação, né. Então essa seria a contração alimentada pelos meus moçalotes. Aqui seria o meu intervalo, né, de solidificação, que seria a minha zona pastosa, né. Aqui já é a minha contração sólida, né. Então aqui o moçalote já não está atuando mais, né. Então essa parte aqui é onde a gente coloca a contração, no caso de um modelo, né, e de fundição, com a peça contrai, ela diminui de tamanho, né. Então a gente adiciona uma contração para a peça sair dentro do dimensional. A gente deixa o modelo maior, né. Então aqui foi comentado, né, sobre as dendritas, né. Então, aqui eu tenho meu molde, né. Então as dendritas vão se formando, né, para o centro da peça, né? Então as minhas isotérmicas, né, vão se formando, né? Então esses meus braços dendríticos aqui, ó, foi onde eu tenho meu intervalo de solidificação maior, né? Foi comentado. Então entre esses braços vai faltar a alimentação. Então aqui só um exemplo, né? Aspecto liso de uma superfície de rechupe, né, em ferro fundido, branco, de alto cromo, né? Então tem um pequeno intervalo de solidificação aqui no maçalote, ó. Então tem um aspecto liso. E aqui já é um micro rechupo disperso, né, com aspecto dendrítico em peças grossas de aço Redfield, né, que tem grande intervalo de solidificação. Então vejo que eu tenho vários micro rechupes, né, em toda a minha superfície analisada, né. Então aqui só um exemplo aqui, né, aqui eu tenho meu maçalote, a minha peça, né, meu ponto A, B, C e aqui meu maçalote, né. Então localizado à esquerda, que seria meu ponto C, né, é a última seção a solidificar, né. Então imaginando que o metal está entrando aqui pelo maçalote, né, então a peça vai se solidificar do ponto A aqui, né, até o maçalote. Então, o objetivo do maçalote, né, é servir como um reservatório de metal líquido, né, para compensar a contração da peça. Então, as dendritas crescem de forma desorganizada no centro do maçalote, mas o metal principal permanece líquido por mais tempo. Gradiente de temperatura. O calor é removido do molde para o ambiente, né. O maçalote é a seção mais quente, seria aqui, né, e a extremidade da peça, que seria esse A aqui, seria a minha região mais fria, né? Então isso cria um gradiente de temperatura, né, que força a solidificação de avançar do A para o C. Frente de solidificação, né? Então seria aqui A, B e C. Indico a minha progressão, né? Então vai esfriando nesse sentido aqui. Então só aqui um exemplo aqui, né? As minhas dendritas, né? E aqui também, né? Eu tenho areia, aqui meus braços dendríticos, aqui tudo líquido, né? Aqui o tamanho, né, dessa minha dendrita.
aqui também está explicando, né? No meu estágio 1 aqui, ó, o metal líquido, né, está no centro da peça, que seria aqui, ó. Aqui no estágio 2, né, a solidificação continua, né, e a largura de solidificação, né, que seria isso aqui, ó, esse width on solidificate, que seria o tamanho do meu braço, né, ele vai só aumentando, né. O volume de metal está se contraindo, a contração de solidificação, né, o metal líquido restante precisa ser alimentado pelo meu massalote. O estágio 3, né, falha de alimentação, né, centerline, então seria aqui, ó. Então essa minha dendrita já passou, né? Então aqui vai se formar uma poça de metal, né? E se não tiver uma alimentação, onde vai aparecer o meu defeito, né? Então eu vou ter esse meu rechupe aqui, né? Se a alimentação não for mantida, por exemplo, se o massalote ele solidificar muito cedo, né? Ou o caminho do líquido for bloqueado, o metal líquido não consegue compensar a contração. Isso resulta na formação de cavidades de retração, ou rechupe centralizado ao longo da linha central, seria aqui, ó. Então, a imagem aqui, né, mostra as minhas dendritas, né, em amarelo, né, crescendo perpendicularmente à parede do molde. Crescimento colunar, né, este padrão de crescimento dendrítico colunar é tipo de ligas com curto ΔT, a zona solidificada é estreita. Caminho do líquido, as setas em vermelho, né, aqui, ó, indica que o metal líquido que está nos canais interdendíticos consegue fluir livremente dos canais mais próximos ao massalote para canais que estão solidificando mais à frente. Eficácia. O pequeno intervalo de solidificação garante que a zona pastosa seja estreita. Isso minimiza a resistência ao fluxo, né, permitindo que a pressão ferrostática do massalote seja suficiente para empurrar o metal líquido através dos canais dendríticos, compensando a contração até o último momento. Nas ligas de longo ΔT, né, que eu tenho um grande intervalo de solidificação, né, essa zona seria muito mais larga, né, o fluxo seria bloqueado pelas passas de dendrita e as setas vermelhas não conseguiriam percorrer o caminho, resultando em rechupe disperso, que seria meus micro rechupes. Então aqui ligas com grande intervalo, né, de solidificação. Então aqui eu tenho meu massalote, né, então aqui eu vejo que eu estou formando aqui pequenos micros rechupes, né. Então o diagrama ali, né, ele mostra a peça sendo alimentada pelo massalote, mas com a solidificação ocorrendo de maneira não direcional, né, e esponjosa, que eu tenho um ΔT maior. Então eu tenho a minha ausência, né, dessa minha pele sólida, né, aqui, que eu tenho um grande intervalo de solidificação. Vou ter uma zona pastosa, né, é a área destacada em vermelho aqui. Representa a vasta zona pastosa, né, onde coexiste metal líquido e cristais sólidos, que seriam as minhas dendritas, né. As minhas dendritas, né, que são representadas pelos polígonos e pontos que crescem e se entrelaçam. O metal líquido, representado pelo espaço entre os cristais, fica progressivamente isolado e é a última porção a se solidificar, onde eu vou ter o meu rechupe disperso, né? Como a zona pastosa é ampla e se forma rapidamente, ela bloqueia o fluxo do meu massalote. Então, quando o meu metal líquido contrai, né, esse meu massalote não consegue fornecer o metal para compensar o volume, resultando na formação de pequenos vazios distribuídos por toda a zona pastosa, que seria o meu rechupe disperso aqui. Então aqui, né, explicação desse pequeno diagrama aqui, né, o líquido feed, né, aqui, alimentação próximo ao massalote, né, seria aqui, ó, o metal é 100% líquido, né, então o fluxo aqui é fácil, né, pode compensar grandes volumes. Já nessa região aqui, né, à medida que a zona pastosa se forma, início de formação dendrítica, né, o fluxo é ligeiramente dificultado, mas o metal ainda consegue fluir como uma massa, mistura de líquido e poucas partículas sólidas. Então essa é a minha região interdendrítica aqui, né. Essa região ela é crítica, né? Então, as dendritas estão densamente interconectadas, formando canais estreitos. O metal líquido só consegue passar através dos pequenos espaços entre os braços dendríticos. E a resistência ao fluxo é alta. Essa região aqui, a solidificação está quase completa. O fluxo é praticamente impossível. Aumento de resistência ao fluxo. A seta, né, no topo indica que a dificuldade de compensar a contração aumenta drasticamente à medida que o metal solidifica e a porcentagem de sólido na zona pastosa cresce.
Então a seta na parte inferior sugere que a alimentação só ocorre em curtas distâncias ou por breves jatos de líquido, pois a frente passosa se consolida rapidamente e bloqueia o fluxo contínuo e maciço do maçalote, onde eu vou ter a minha formação dos meus micro-rechupes, né? Então aqui, né, ligas com grande intervalo ΔT, né, uma maçalote gigante, né, que não compensará o rechupe disperso, pois o problema não é a falta de metal, mas o bloqueio do caminho do metal. A prioridade é forçar o resfriamento rápido, né, e uniforme para minimizar a largura da zona pastosa, ou usar múltiplos maçalotes distribuídos para reduzir a distância que o líquido precisa percorrer através da pasta, né. Então, se eu colocar um maçalote aqui, né, talvez seria o ideal usar mais um aqui, se possível mais um aqui, né. Isso tudo depende, né, tem que olhar o teu rendimento metalúrgico, o perfil da peça, mas seriam maneiras para se evitar esses micro rechupes aqui, né, em ligas que tenham um ΔT maior, né, e usar os resfriadores, né. Então, essenciais, né, para remover o calor rapidamente em ponto-chave, encurtando esse meu ΔT. Aqui ligas com pequenos intervalos de solidificação, né, aqui novamente meu maçalote, meu ponto C, o B e o A, né. Então, meu maçalote localizado à esquerda, né. Então a zona C, que é mais próxima ao maçalote, a zona A mais distante e a zona B, que, né, intermediária, né, onde o meu defeito ocorre, né. Esse é o tipo de defeito, né, que ocorre em líquidos de curto intervalo, quando a alimentação direcional é interrompida, né. Então, se eu estou fazendo a minha alimentação aqui, né, então essa minha alimentação vai ser interrompida, né, nessa região aqui, né. Então eu vou ter a minha informação desse meu defeito aqui, né? Seria esse centerline aqui. É um tipo de defeito, né? É um rechupe, né? Então, solidificação direcional, né? A solidificação ocorre com a formação de uma fina pele sólida que avança em direção ao centro, idealmente em direção ao maçalote. Isso mantém um canal central de metal líquido aberto para compensação de volume. É uma zona sound aqui, né, sólida, sem defeito, né, nas extremidades da zona A e C. O metal está se solidificando de forma organizada com uma sólida frente direcional, que permite a compensação da contração. A zona de centerline, né, que seria o rechupe centralizado, ocorre quando o canal de metal líquido, né, que estava aberto, é interrompido. Então, esse metal aqui, ó, ele interrompe aqui, né, e não tem mais alimentação aqui, ó. E essa parte, como ela resfriou mais rápido aqui, né, devido ao... Aqui eu tenho, vamos imaginar que é o molde, né. Eu tenho areia aqui, então ela resfriou mais rápido, né, em direção ao centro. E aqui, né, esse meu maçalote aqui, ele interrompeu, né, a alimentação, né. Então, nesse meu ponto B aqui, eu vou ter metal líquido, né, onde vai ocorrer esse defeito, né. Então, ligas com pequeno intervalo, né? Então, o mesmo diagrama ali e o gráfico, né? Então, a zona C, né? A temperatura que está significativamente acima do tempo de solidificação, né? Que estaria perto do meu maçalote, né? A zona B, né? A curva de temperatura é muito plana, né? Tem um gradiente térmico baixo. Então, e aqui no A, né, eu tenho meu gradiente de temperatura mais forte, né? Então eu vou ter um resfriamento mais rápido aqui, né? Isotérmicas definem onde como o metal se solidifica, né? Então as minhas isotérmicas aqui, né, é onde vai se formando, né, as minhas isotérmicas, né? Elas empurram, né, a solidificação do molde para o centro da peça, que seria aqui. Quando elas são muito distantes, tem um ΔT grande, né? A zona pastosa é grossa, as dendritas crescem bastante, né? O metal líquido tem dificuldade de fluir entre dendritas e aumenta a probabilidade de rechupe central. Se eu tenho um ΔT pequeno, né? Quase não há pasta, né? Essa minha solidificação, esse meu ΔT aqui, ó, ele é menor, né? Eu vou ter uma zona pastosa menor, então o metal alimenta melhor e eu tenho menor chance de rechupe, né? Aqui também, né? Então aqui eu tenho meu líquido, né? Aqui é totalmente líquido, a minha zona pastosa, e aqui eu tenho sólido, né? Então aqui é líquido, zona pastosa, sólido, é isso que está comentando aqui nessa descrição, né?
Aqui também tá, então só um pouco do que a gente falou, né, sobre o intervalo de solidificação, né. Aqui também um pouco está se repetindo aqui, né, só de uma outra forma para ficar mais fácil para se explicar, né. Peças que são grossas, né, ali com grande intervalo de solidificação tem maior tendência a rechupos internos, né. Então, geralmente se projeta, né, maçalotes maiores, né, e bem posicionados, e até uso de resfriadores, né. Então, aqui alguns lembretes, né, para se reduzir rechupe, né, reduzir delta-T, né, aumentar a capacidade de alimentação, alterar a geometria da peça quando possível, né, uso de inoculantes, modificador do FED, né, para alterar a nucleação e a sequência de solidificação, temperatura de vazamento, né. Aqui, né, intervalos de solidificações típicos em aços, né, aço carbono, aço baixa liga, aço manganês, né. Então, o aço manganês aqui tem um intervalo muito grande, né. Aqui, aço baixa liga, né, tem um médio intervalo, né, aço carbono e um pequeno intervalo, né. Então, seria isso aí.